Você, canoense, percebeu a alta dos combustíveis nos postos? Isso nos últimos dias? Muita gente ficou sem entender bem os motivos. Com a gente, o coordenador do Procon de Canoas, Vladimir Silva, que nos ajuda a esclarecer um pouco desta alta repentina que deixou muitos motoristas indignados. Boa noite, seja bem-vindo, Vladimir. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos tentar entender, tá? Em primeiro lugar, né? Para a gente começar, na sexta passada, os motoristas de Canoas levaram um susto com a alta de cerca, vamos botar aí, 50 a 60 centavos no preço dos combustíveis. Quando as primeiras reclamações começaram a chegar até vocês, esse volume realmente é expressivo, né? Porque eu fico imaginando, eu fui andando pela BR aqui, a variação é muito pequena, entre 75 e 72 centavos, né? 4,75, 4,72, 3 centavos de diferença. Exatamente, nós também fomos pegos de surpresa desse alinhamento de preços que começou na sexta-feira e passou pelo final de semana. Então, já na segunda-feira, a gente recebeu várias ligações, várias notificações das empresas, dos consumidores, né, reclamando. Sim. E nós partimos para a ação, né? Colocamos a nossa fiscalização a fazer uma notificação aos postos de gasolina, né, para que eles nos apresentem o porquê desse aumento tão inesperado. Então, a gente solicita para eles, através desse documento, para que eles nos apresentem o LMC, que é o Livro de Movimento de Combustíveis, e as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis. Porém, eles têm um prazo de 10 dias para nos apresentar, para que a gente possa fazer uma análise para saber se houve um aumento abusivo, né? O que justifica. Sim, né? Sim. E nesse caso, nesses 10 dias, aí uma curiosidade, se o preço recuar, né, como a gente imagina, o preço sobe e vão recuando, ainda cabe, por exemplo, alguma medida do Procon, mesmo passado esses 10 dias? Não, mesmo passado esses 10 dias, a gente vai procurar, com certeza, se eles incorreram em alguma ilegalidade, cumprir, fazer com que se cumpra a lei, né? E nesse período, a gente espera que realmente baixe, né? E é por isso que o Procon está atuando, mas nós não temos o poder de fazer com que eles baixem os preços, porque a política é livre da apreciação. E em cima dessa política, a Sulpetro, que representa os revendedores dos postos, justificou a elevação como um movimento da livre concorrência. Mas, como neste caso houve alta, e a alta é muito parecida. Olha, a gente vê ali postos que na semana passada tinham diferença até quase de 10 centavos. Essa diferença caiu para 3 centavos, 2 centavos. Praticamente não há diferença. E aí fico imaginando, isso pode configurar cartel? É difícil, até para as pessoas entenderem como é que vocês configurariam, né, conseguiriam provar um cartel. É por denúncia, é muito difícil? É muito difícil nós comprovarmos a formação de um cartel, que é a combinação de preços, né? Então, deveria haver uma delação premiada de alguém dentro do ramo dos combustíveis, né? Porque o simples fato deles aumentar o preço não configura, né? Embora nós vamos atuar eles por essa questão da justificativa do aumento, né? Mesmo que a diferença seja pequena, a gente não vê diferença praticamente. Não vê diferença. Inclusive, nós estamos atuando com outros PROCONs da região metropolitana e estamos fazendo essa ação coordenada, porque começou por Porto Alegre, depois por Canoas e depois agora os outros municípios da região metropolitana também estão mostrando esse aumento também na tarifa, mais ou menos nessa média de 4,70, né? O que me surpreendeu, e não, até pelo histórico, tu és canoense, né? E, claro, transita pela região metropolitana. Eu que trabalho aqui em Canoas, sou canoense de coração, me surpreendeu a diferença com Porto Alegre. Tem gasolina em Porto Alegre a 4,45, por exemplo, ali, informo para você que quer procurar, próximo ali ao Palácio da Polícia, no final da Bento Gonçalves. Não vou dizer qual é o posto, mas por ali você encontra. Mesmo que seja, alguns fazem promoção em dinheiro vivo, mas a diferença para Canoas ficou em 30 centavos. E geralmente a gasolina em Canoas é mais barata do que a de Porto Alegre. Isso é comum, pelo menos para mim é. Geralmente Canoas estava com a característica de ser a gasolina até, principalmente naquele eixo ali da BR-116, ela estava com um preço até diferenciado, até mais barato. Ultimamente estava baixando, se encontrava gasolina em Canoas a 4,9. E aí agora não, agora está todos os preços parecidos, né? Nós recebemos muitas reclamações com relação a isso, a formação de cartel, né? E não é tão fácil comprovar, né? Algumas pessoas questionam nas redes sociais, cadê o Procon? Cadê o diretor do Procon? Bom, o diretor do Procon tá aqui e o Procon está ali na General Salustiano. Então, se alguém tem alguma denúncia fundada,
nós temos todos os canais ali, podem fazer a denúncia que nós vamos levar ao CAD, nós vamos levar ao Ministério Público, nós vamos levar a DECOM, que é a Delegacia do Consumidor. Não só pode, como deve, né? É um dever do cidadão atuar contra o mau fornecedor. No Estado, há um cálculo sobre os valores a serem repassados ao Estado e à União, né? Além do lucro dos donos dos postos de gasolina. Como é que é feito esse cálculo? A carga tributária poderia ser menor sobre os combustíveis na tua avaliação? Lembrando que o Estado passa ainda por uma crise, o nosso ICMS sobre o combustível, ele é salgado, né? Hoje, tu imagina que pós-crise há espaço para redução tributária? Há espaço para redução, porque o consumo é que vai determinar o lucro dessas empresas, né? A gente sempre lembra que não é só os postos combustíveis, né? Que tem também as distribuidoras, né? E isso já foi alertado pelo nosso antigo diretor, o senhor Pedruzzi, que as distribuidoras elas têm uma cota de entrega de combustível para esses postos de gasolina. E muitas vezes aqueles postos que não conseguem manter o preço, eles têm essa cota diminuída. Então, o problema já começa lá na distribuição, lá. Sim. Bom, o PROCON de Porto Alegre, até para você ir de casa saber, ele faz um ranking de preços de combustíveis na cidade, isso em Porto Alegre, na capital. O de Canoas estuda um modelo semelhante, esse tipo de prática na avaliação do PROCON estimula uma competição mais sadia, há uma concorrência efetiva, por exemplo? O ideal é exatamente isso, né? É o consumidor procurar abastecer o seu veículo ou utilizar outras modalidades, mas infelizmente a nossa modalidade maior os carros, né? Então, é procurar abastecer aonde que é mais barato. Nós incentivamos ao pessoal a baixar um aplicativo que é vinculado à Nota Fiscal Gaúcha, que se chama o Menor Preço. E aí esse aplicativo, ele já te dá uma ferramenta ali automática, que clicando ali, você clica em combustível, ele já vai te dizer aonde foi abastecido a última nota e o preço que foi abastecido. Isso serve como orientação, inclusive o próprio aplicativo ele já direciona para ir para o caminho do posto. Para esse posto. Para esse posto. E isso, por exemplo, vale então para qualquer cidade? Para qualquer cidade. Do Rio Grande do Sul, claro. Exatamente. Ótima essa dica. O nome do aplicativo é? Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha. Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha. O consumidor tem que se cadastrar, né, no Nota Fiscal e aí automaticamente a gente orienta o pessoal. Sempre que abastecer, pede nota fiscal. Se achar que tem algum erro, tira a foto do preço, guarda a nota fiscal, traz para nós no PROCON. As denúncias ali no nosso PROCON, elas são... Não tem nenhum problema de alguém saber quem está denunciando, são sigilosas. Você, junto ao PROCON, não precisa só denunciar preços abusivos, mas, por exemplo, lembro de um caso bem recente aqui em Canoas, de um cidadão que colocou gasolina e achou que aquilo que foi colocado no tanque não estava batendo com a bomba. Né? Esse tipo de bomba adulterada, coisas do tipo, também podem ser denunciadas? Também podem ser denunciadas. Nós recebemos denúncias recentemente. A gente tem uma parceria com a ANP e com o Inmetro. Nós vamos nos postos de gasolina. O PROCON atua, o PROCON vai junto, o PROCON vê se tem alguma irregularidade e o multa quando há necessidade, para que mude a conduta, né? A intenção do PROCON não é só multar, é para que os postos e toda a rede de consumo e de fornecedores mudem a conduta para não lesar o consumidor. Agora, Vladimir, é muito importante que a gente vai deixar agora para você ir de casa, de que não adianta acessar esse aplicativo, a dica do Vladimir, que é muito boa. Você pode baixar aí, por exemplo, esse aplicativo junto ao Android, né, o Menor Preço, Nota Gaúcha, que vai... O iOS também tem para né, os iPhones, enfim, para você, por exemplo, identificar em qualquer município gaúcho onde é que tem a gasolina mais barata. Agora, de nada adianta todos esses recursos e até mesmo o trabalho sempre atuante e com intensidade do PROCON, se o consumidor, com toda essa informação, optar em botar a gasolina no posto onde vende mais caro. Aí não adianta. Não, aí é aquela relação de oferta e procura, né? Pois é. Então, aí, se o pessoal está abastecendo, está procurando um posto, obviamente que ele vai baixar. Não vai baixar. Claro. Então, o importante é você ir de casa, não só denunciar para que a gente elimine os maus fornecedores, mas na política de preço, atuar na oferta e demanda, procurando postos que vendem a gasolina mais barato, eles vão vender mais, os outros vão vender menos e os outros vão ser forçados a baixar. Exatamente. Nós estamos numa região metropolitana, muitas vezes
Sapucaia, Esteio, Cachoeirinha, Gravataí. Tem outras cidades aí que às vezes os preços estão mais baixos, né? Então, utilizar também nesses trajetos, abastecer nesses postos. Um bom planejamento na viagem. Olha, vou passar por Porto Alegre, eu vou passar por Sapucaia, eu já abasteço, encho o tanque, enfim. Bom, eu quero agradecer as dicas e também sempre parabenizando o trabalho muito intenso, um trabalho que o PROCON faz não só aqui em Canoas, mas em todo o Rio Grande do Sul, mas sempre atuante. E aqui tivemos a presença do coordenador do PROCON de Canoas, Vladimir Silva, que nos trouxe essas dicas. E é fundamental a gente entender, o consumidor nessa rede toda, nessa cadeia, ele é extremamente importante. A gente tem poder na mão e é o nosso dinheiro. Exatamente, o consumidor ele é o vulnerável nessa relação de consumo, então o PROCON está aí para defendê-lo. Exatamente, mas tem poder também. Tem poder também. Enfim, muito obrigado. E quem quiser saber mais, facebook.com/PROCONCanoasRS, as atividades de vocês. Seja sempre bem-vindo, Vladimir. Obrigado.